9 de janeiro. Fazer escolhas certas torna a vida muito melhor. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Force a entrada por ela, porque muitos, eu lhes digo, tentarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Como a maioria de nós, você provavelmente é tentado a tomar todos os caminhos fáceis, mas o caminho de Deus raramente é fácil. A Bíblia descreve esses outros caminhos, aqueles que levam à destruição, como largos, porque não é necessário muito esforço para permanecer neles. Somos encorajados por Deus a tomar o caminho estreito, o mais difícil, que também é aquele que leva à vida. Temos de fazer um grande esforço para vencer as negatividades do mundo. Mas se fizermos a nossa parte, Deus sempre fará a dele. Nem todos estão dispostos a fazer esse esforço. As pessoas são viciadas em facilidades, em simplesmente permitir que seus sentimentos fluam livremente. Jesus morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida maravilhosa e abundante, que é cheia de paz, alegria, poder, sucesso e tudo de bom. Ele estava disposto a ir para a cruz e pagar pelos nossos pecados. Embora física, mental, emocionalmente tinha sido uma tarefa muito difícil, nós também precisamos estar disposto a fazer o que é certo, e a nossa recompensa sem dúvida virá. A graça de Deus sempre nos capacita a fazer a coisa certa, se estivermos dispostos a isso. Estude a palavra de Deus regularmente, e então, quando os problemas vierem, você terá o tanque espiritual cheio do combustível que o capacitará a fazer as escolhas certas. Não seja o tipo de pessoa que só ora ou tem tempo para Deus quando sente vontade, ou quando acontece um desastre. Busque a Deus porque você sabe que não pode navegar com segurança neste mundo sem Ele. Você e eu podemos permitir que as nossas mentes vagueiem sem destino, dia após dia, e nos deixe ser controlados pelas nossas emoções, ou podemos nos esforçar para controlar a nossa mente. Escolher os nossos pensamentos cuidadosamente é administrar nossas emoções. Deus colocou diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal, e nos deu a responsabilidade de fazer a escolha. Ver Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escolha a vida. Confie nele. Que escolha você está enfrentando atualmente? Que caminho você vai escolher? Lembre-se, a escolha certa nem sempre será fácil. Mas você pode confiar em Deus, que lhe dá força e o recompensa para ajudar você a fazer isso. 10 de janeiro. Ter boa aparência não é pecado. Que a sua beleza não seja meramente o adorno externo com traçados e penteados dos cabelos, o uso de joias ou a troca de roupas, mas que seja o adorno e a beleza interior do homem oculto no coração, com o encontro incorruptível e imarcessível de um espírito manso e pacífico, o qual é muito precioso aos olhos de Deus. 1 Pedro,
capítulo 3, versículos 3 e 4. Muitos cristãos entendem mal o desafio de valorizar a beleza interior acima da aparência externa, como declara na passagem acima. Eles levam o conceito ao extremo, acreditando que qualquer esforço para ter uma boa aparência é pecado. O que o Pedro está nos encorajando a fazer, porém, é resistir à tentação de confundir a beleza exterior com o que mais é importante, que é um espírito manso e pacífico. Em outras palavras, não seja vaidoso, nem coloque toda a sua confiança na sua aparência, porque Deus vê o que está no íntimo. Mas Pedro não diz que a única maneira de ser virtuoso é usar um saco marrom, parar de tomar banho e dar todos os seus bens aos outros. É verdade que algumas pessoas encontraram Deus renunciando a todos os bens materiais. Mas creio que, de modo geral, é muito mais difícil encontrar qualquer coisa se você sofre com as constantes distrações do desconforto. Ou se você faz de tudo para ser tão pouco atraente quanto possível e passa a ser maltratado pelos outros porque acham que você é um fantástico religioso. Deus se preocupa mais em vê-lo revestido de justiça, mas a justiça com uma bela roupa nunca fizeram mal a ninguém. Se as pessoas virem que você respeita a si mesmo, elas o respeitarão também. Semelhante a tudo mais na vida, isso é uma questão de equilíbrio. Mantenha o quadro maior em sua mente. Pergunte a si mesmo: qual é a obra que Deus me colocou na terra para fazer? Depois decida quanta atenção você deve dedicar à sua aparência e à maneira como se sente para obter o máximo de energia, saúde e carisma que você precisa para fazer essa obra com tanto êxito quanto possível. Confie nele. Você dedica o tempo adequado aos cuidados com o corpo e com o espírito que Deus lhe deu? Ele quer que você tenha a melhor aparência possível, por dentro e por fora. Faça a sua parte para ser um bom mordomo do que Deus lhe deu. E confie nele para lhe mostrar se você está desequilibrado. 11 de janeiro. Todavia, esse tempo de trevas e desespero não dura para sempre. Isaías capítulo 9, versículo 1. Certa vez li um livro que foi inteiramente escrito com base na palavra todavia. Ele ensinava o leitor a pegar cada problema em sua vida, olhar para ele com honestidade e depois dizer: todavia, e encontrar algo positivo que o compensasse na vida da pessoa que colocou o problema em perspectiva. Pode soar mais ou menos assim: tenho muito trabalho a fazer nas próximas 2 semanas. Todavia, depois disso, a minha agenda estará muito mais livre e poderei me divertir e descansar um pouco mais. Todas as mães se cansam de tempos em tempos e poderiam dizer: meus filhos estão me deixando louca. Todavia, sou muito abençoada em ter esses filhos em minha vida.
E sei que existem famílias que não podem ter filhos algum. Um pai que precisa trabalhar em 2 empregos para pagar as contas poderia dizer: estou muito cansado de trabalhar o tempo todo. Todavia, sou grato porque Deus me providenciou 2 empregos. Não importa quem somos ou qual o nosso desafio na vida, sempre existe todavia. Alguma coisa positiva que podemos olhar ou acerca da qual podemos falar, que nos faz olhar para o restante da vida a partir de outra perspectiva. Porque você não experimenta. Na próxima vez que você for tentado a reclamar da sua vida de uma maneira, vá em frente e expresse a sua queixa e depois diga, todavia, e encontre alguma coisa positiva para compensá-la. Confie nele, independentemente do que esteja enfrentando neste momento. Você pode confiar que Deus estará com você. Pense na sua situação atual e encontre o seu todavia. Diga-o em voz alta para encorajar a si mesmo, encontrando o lado positivo de cada situação. 12 de janeiro. Quando começar e quando parar? Há tempo para todas as coisas, e um tempo para toda questão e propósito debaixo do céu. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1. Costumamos estudar os passos de Jesus, mas deixamos de estudar suas paradas. Todos nós precisamos aprender quando parar. Jesus parava o que estava fazendo para ouvir as pessoas e ajudá-las. Ele parava para descansar, para jantar com os amigos, para fazer vinho para um casamento e para fazer muitas outras coisas simples, mas importantes. Um dos meus maiores problemas por muitos anos era que eu simplesmente não sabia quando parar. Meu obstetra me disse para parar a cada 45 minutos, quando estivesse escrevendo. Levantar-me e esticar os músculos das minhas costas, para eu não ficar com dores. Mas quando a escrita está fluindo, é muito difícil parar. Se não soubermos quando parar, acabaremos lamentando mais tarde. Quando Jesus visitou Maria e Marta, Maria soube quando parar, mas Marta simplesmente continuou trabalhando. Ver Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 41. Pergunto-me, quantas vezes em minha vida perdi o momento porque não queria parar de trabalhar? Sei que perdi momentos com os meus filhos, quando eles eram pequenos, porque eu valorizava mais o trabalho do que brincar com eles. Eclesiástico nos diz que há tempo para tudo e que tudo é belo ao seu tempo. O trabalho é belo, mas se trabalharmos quando é hora de brincar, o trabalho deixa de ser belo. Ele pode gerar um estresse que tem a capacidade de destruir a nossa saúde. Brincar é belo, mas se brincarmos quando devemos estar trabalhando, a brincadeira passa a ser uma falta de disciplina, que pode nos destruir. Uma boa vida se resume em equilíbrio,
temos de saber quando começar e quando parar. Confie nele. O Salmo 62, versículo 8, nos diz que podemos confiar em Deus em todo o tempo, porque Ele é o nosso refúgio. Um refúgio é um lugar seguro, onde podemos descansar da atividade e da preocupação. Reserve tempo para parar e permitir que Ele seja o seu refúgio. 13 de janeiro. Procure um motivo para rir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 4. Creio que precisamos procurar motivos para rir todos os dias. Minhas filhas costumam me telefonar para compartilhar coisas engraçadas que seus filhos fizeram ou que elas estão percebendo na personalidade das crianças à medida que elas crescem. Fico feliz porque elas reservam tempo para compartilhar isso comigo. Rimos e depois eu conto ao David e ele ri também. Poderíamos ter perdido a oportunidade de rir se elas estivessem ocupadas demais para telefonar ou achasse que não era importante. Acabo de passar 5 dias com o meu neto mais novo e rir mais nesses 5 dias do que normalmente faço em 2 meses. Ele aprendeu a rir alto, então ele faz isso sem motivo algum. Ele simplesmente começa a rir de repente, e então, quando rimos da risada dele, ele ri outra vez e mais outra. Ele faz isso enquanto continuamos levando a brincadeira à frente. Posso garantir que ele não está preocupado, ansioso, nem pensando nos seus erros na vida. Não é de admirar que Jesus tenha nos dito para sermos como as crianças, se quisermos entrar no seu reino e desfrutar dele. Provavelmente acontecem situações engraçadas com você todos os dias. Aprenda a procurar por elas e a perceber o quanto é importante parar para rir. Eu desperdicei muito da minha vida ficando irada e triste, e tenho muito para colocar em dia. Estou comprometida em aproveitar cada oportunidade que puder achar para rir. Quando eu não conseguir encontrar uma, vou tentar criar uma. Alguns de nós somos naturalmente mais sérios que outros. Você não precisa se sentir mal se essa for a sua personalidade. É a minha também. Mas você não precisa viver sem o sorriso. Você pode começar a procurar deliberadamente motivos para rir. Creio que Jesus era brincalhão e ele procurava motivos para rir. Posso imaginá-lo mexendo com os seus discípulos e fazendo brincadeiras com eles. Sei que Jesus era sério e sóbrio, mas ele também estava em equilíbrio, perfeito. Portanto, ele tinha de ter bom humor também. Confie nele. Você já riu hoje? Se não, encontre um motivo e ria agora mesmo. Confie que Deus quer que você desfrute a vida. Viva mais leve e procure o bom humor na circunstância ao seu redor hoje. 14 de janeiro.
Deus lhe dará toda a sabedoria e o poder que você necessita. Temor e tremor vieram sobre mim, horror e pavor me sobrevieram. E digo: ah, se eu tivesse asas como uma pomba, voaria e estaria em descanso. Salmos 55, versículos 5 e 6. Davi orou para que ele pudesse voar e fugir de todos os problemas e encontrar descanso. Mas fugir dos problemas nem sempre é a resposta. Há momentos em que precisamos enfrentar o inimigo e derrotá-lo no poder de Deus. Assim como Davi derrotou Golias, Deus nos deu poder para passar pelas dificuldades. Não é a vontade de Deus para nós que fugimos ou nos escondemos dos desafios, mas que confrontemos diretamente sabendo que podemos lutar uma batalha e permanecer no descanso. Afinal, a batalha não é nossa, mas de Deus. Deus não permitirá que você fuja dos seus problemas e continue seguindo em frente com o propósito dele para a sua vida. Ele não obrigará a enfrentá-los, mas finalmente você entenderá que esses mesmos problemas continuarão aparecendo se você não o enfrentar. A boa notícia é que Deus nos dá poder e sabedoria para lidar com as nossas situações. Elias tentou fugir e se esconder, mas Deus o fez voltar ao lugar de onde ele fugiu e continuar a obra que ele havia sido chamado para fazer. Depois que Deus permitiu que ele descansasse, e ele o confrontou com a sua atitude. Deus perguntou por que Elias estava se escondendo e o que ele pensava que estava fazendo. Elias respondeu com uma atitude amarga e um pensamento distorcido. Ele disse que ficou sozinho para servir a Deus e as pessoas estavam procurando matá-lo. Ele disse a Deus que todos os israelitas haviam abandonado a sua aliança, destruindo os seus altares e matando os seus profetas. E mais uma vez Elias parecia estar cheio de autocomiseração, quando disse a Deus que ele era o único que restava, fiel a ele. Ver 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 14. Deus disse a Elias que, na verdade, lhe restavam 7.000 profetas, que não haviam dobrado os joelhos a Baal. E ele também disse a Elias para voltar ao trabalho. Quando não estamos bem descansados, nosso pensamento fica distorcido e perdemos a perspectiva correta. Queremos fugir da responsabilidade, mas como podemos ver no caso de Elias, Deus não permitirá que façamos isso, porque a fuga nunca é a resposta para os nossos desafios da vida. Confie nele. Se você está passando por um momento difícil agora, não desanime, nem fuja. Confie em Deus e Ele estará com você. Ele dará a graça e a sabedoria para atravessar este momento. 15 de janeiro. O descanso de Deus para você. Pois aquele que entrou no descanso de Deus também cessou do cansaço e da dor, das obras humanas, assim como Deus descansou das obras que eram peculiarmente suas.
Hebreus capítulo 4, versículo 10. Diariamente temos certos propósitos que queremos realizar, e no fim do dia é adequado descansar, não apenas fisicamente, mas nossas almas também necessitam de um descanso. Precisamos de descanso fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. A fé permite que descansemos espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. Até a nossa vontade descansa quando temos confiança em Deus. Não nos preocupamos, nem racionalizamos, não ficamos angustiados ou deprimidos e não tentamos fazer com que algo que não seja da vontade de Deus aconteça. Estamos no descanso. Paulo estava cantando na prisão. Jesus estava orando pelos outros enquanto era crucificado. José decidiu que, se ia ser escravo, seria o melhor escravo que o seu dono já teve. E mais tarde, José decidiu que, se ele ia ser um prisioneiro, embora não tivesse cometido nenhum crime, seria um prisioneiro com uma atitude positiva. Precisamos ser honestos quando a qual é a verdadeira causa do nosso estresse. São de fato as circunstâncias da vida ou a maneira como reagimos a elas. Há um descanso disponível e precisamos nos esforçar para entrar nele. Entrar no descanso de Deus deveria ser a nossa prioridade número 1. Depois de receber a Jesus como nosso Salvador, pergunto-lhe: você aprendeu a se sentar e entrar no descanso de Deus? Podemos dizer que estamos confiando em Deus, mas não há evidências e confiança se não estivermos assentados em Cristo. Confie nele. Você está angustiado, preocupado ou tentando fazer com que alguma coisa aconteça? Não precisa fazer isso. Deus tem um lugar de paz e descanso para você. E tudo o que você tem a fazer para entrar no descanso dele é colocar nele a sua confiança.